Quais as ferramentas de diagnóstico e de avaliação que nós utilizamos na psicoterapia integrativa? Ali, primeiro, processos. Entrevistas clínicas, coleta de história de vida e de anamnese, muitas vezes com a coleta de história de vida e anamnese, para que a gente possa classificar e dar um CID para aquele paciente, tá? E aí nós usamos muitas vezes o CID ou o DSM, tá? São as duas grandes, vamos dizer assim, sistemas de classificação, né? Que a gente utiliza, tá? O CID e o DSM. Esses sistemas de classificação, eles vão ter uma conexão muito específica com a necessidade daquele, né, inicial, a necessidade daquele cliente, mas nós não fixamos no CID, isso é muito importante, nós não fixamos no DSM, isso é central para a gente, tá? Quando a gente coleta história de vida e faz uma entrevista de anamnese para o CID, a gente quer simplesmente ter uma classificação para poder ter uma linha de base, saber mais ou menos como, mas a gente não cria estereótipo, a gente não fica preso ao CID da pessoa, mas é importante que a gente se oriente, porque para fins de registro, para fim de pesquisa, a psicoterapia integrativa é muito vinculada ao sistema de saúde coletiva, né? Então a gente faz essa passagem de informação, a gente pesquisa nossos pacientes, a gente faz estudo, a gente publica, a gente desenvolve trabalhos que envolvem, né, a coleta e estruturação de dados, tá? Trabalhamos com mensuração do ciclo de vida, avaliação de inteligência, avaliação de personalidade, análise funcional, análise comportamental e, sobretudo, a nossa avaliação ela é extremamente processual, ou seja, ao final de um ano de trabalho nós utilizamos vários procedimentos de avaliação distintos para entender aquele paciente. Mas, professor, por que isso? Porque nós somos complexos. Não existe aquele clínico, isso era uma perspectiva antiga, que tem a condição de entender 40, 30, 20 pacientes com toda a complexidade que existe uma pessoa sem fazer nada de avaliação, sem fazer registro, sem em um determinado momento parar para sistematizar esse dado, tá? E esses procedimentos de avaliação eles são centrais para o desenvolvimento das nossas intervenções. Isso dão base da funcionalidade, né, da profundidade, embasamento ao trabalho que a gente executa. Ou seja, a nossa avaliação ela é sobretudo processual, ela é dinâmica, nós estamos interessados nos aspectos dinâmicos e não só nos aspectos estruturais, no diagnóstico. Ela é compreensiva e para que a gente consiga dar conta disso, nós usamos muitas ferramentas, tá? Ao longo do processo de trabalho. Utilizamos questionários, folhas de acompanhamento, inclusive ao final de cada sessão a gente faz um registro, 5 minutos de registro, para falar que tipo de sessão a gente executou naquele dia, como nós encaminhamos aquela sessão e deixa essas folhas de registro estruturadas, essas folhas de acompanhamento. Em outras situações são fichas desenhadas especificamente para que você colete alguma informação específica sobre a natureza daquele processo, tá? Fichas de avaliação, inventários de atitude, testes projetivos, testes psicométricos, né? Professor, o que são testes projetivos? São testes. Essas duas ferramentas são ferramentas de uso exclusivo de psicólogos, tá? Tanto os testes projetivos validados pela psicologia, né, são de uso específico. Existem alguns testes que são sistemas projetivos, mas não são testes. Os testes mesmo são de uso exclusivo de psicólogo e os testes psicométricos que também são de uso exclusivo dos psicólogos. Então, esses dois são de uso exclusivo. Teste psicométrico, aquele famoso Rorschach, existe uma infinidade de testes que você usa, que são técnicas onde a pessoa projeta aspectos da personalidade dela naquele tipo de processo. E aí precisa que você tenha treino na técnica, tá? Amadureça, saiba usar o material. Testes psicométricos, existe uma infinidade também, validados, né, pelo Conselho Federal de Psicologia, pelo sistema de conselhos, de uso exclusivo de psicólogo, para que você possa realizar o seu trabalho de avaliação, tá? E claro, o uso do CID e do DSM para manutenção de registro, encaminhamento e segurança. A gente tem uma pastinha para cada cliente e a gente vai armazenando esse material todo de informação na pasta do cliente.
Ao final de um ano de trabalho, nós realizamos aproximadamente 20 a 25% de sessões, né, voltado para o trabalho de avaliação. Muitas vezes assim, de maneira contínua. A gente está numa sessão fazendo intervenção, mas estamos também coletando alguns dados de entrevista, alguns dados da história de vida do paciente. Deixamos isso registrado no local específico. Ao final do ano nós organizamos esse material. Em algumas sessões, quando a sessão é voltada para avaliação, a gente faz a avaliação, usa até aquela técnica e dá uma devolutiva para o paciente. Tá? Mesmo que uma sessão futura de devolutiva ela não fique 100% voltada para a devolução, quando é uma sessão, um cliente com contrato clínico. Existem psicoterapeutas, alunos meus, que trabalham especificamente mais com avaliação. Então, ele trabalha com avaliação, a pessoa chega e ele vai desenvolver um contrato de avaliação. Aí, a maior parte das sessões são voltadas para a avaliação, para o fechamento daquele diagnóstico. Para, né, inclusive alguns fazendo perícia. Né? Então a perícia, você vai usar um conjunto de técnicas e métodos para você responder aquelas hipóteses. Aí é um processo específico de avaliação, é um contrato que você fez que você tem com aquela instituição, com aquele cliente, de entrega e de encaminhamento de processos de avaliação. Quando o processo é na clínica, ao longo de um ano de sessões semanais que você vai desenvolver com aquela pessoa, você vai dedicar algumas sessões chaves específicas para o processo de avaliação. A gente vai numa aula especificar, né? Eu vou falar um pouco sobre o plano de trabalho da psicoterapia integrativa e como é que ele se dá, e a gente vai ter a condição de localizar quais são as sessões de avaliação, né, padrão. Claro que isso muda de caso a caso, ela não é uma situação que ela é geral, rígida, que você vai fazer sempre com todo mundo daquele jeito. Isso vai mudar, né, dentro de um conjunto de critérios que envolve como a pessoa é, quais as necessidades, quais os processos que você necessita entender daquela pessoa.